Muito bom dia a todos. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, ao seu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Nós aqui estamos, Senhor, pecadores que somos, e recebemos esta natureza pecaminosa por herança e queremos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Queremos que neste dia sejamos novas criaturas, que o Senhor nos conceda o seu bom espírito e que a todos nós a sua graça seja estendida e cada um de nós a possa receber, para que o Senhor Jesus faça a obra que precisa fazer em cada um de nós. Amém. Abençoe-nos, dirija-nos, dê-nos um coração puro, um espírito reto, dócil, manso. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos na página 12, ou melhor, 12, sim, do livro Oração de Ellen White. O segredo do poder espiritual. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Não é que nós não soubéssemos já, mas é sempre bom saber. O segredo do poder espiritual, que tão necessário é e que eu não tenho conseguido ainda alcançar completamente esse poder, mas Deus está a dirigir as coisas nesse sentido. Nenhum outro meio de graça pode ser substituído e a saúde da alma ser preservada. A oração põe o coração em contacto imediato com a fonte da vida e fortalece os tendões e os músculos da experiência religiosa. É muito importante isto que está aqui. Isto é tirado mensagens aos jovens. A oração põe o coração em contacto imediato com a fonte da vida e fortalece os tendões e músculos da experiência religiosa. Negligencie o exercício da oração ou se envolva em orações espasmódicas de vez em quando, conforme parecer conveniente, e você perderá o seu apego a Deus. É curioso que ela fala aqui, negligencia o exercício da oração. Portanto, há necessidade de exercitar a oração, como nós já sabíamos. Alguém quer fazer algum comentário? As faculdades espirituais perdem a vitalidade. Ias dizer alguma coisa, Denis? Não. A experiência religiosa carece de saúde e vigor. É uma coisa maravilhosa que possamos orar com eficácia, que mortais e indignos e errantes possuam o poder de oferecer os seus pedidos a Deus. Que poder mais elevado pode o homem desejar do que este? Estar ligado ao Deus infinito. E é verdade. Isto é mesmo verdade. O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar com o seu Criador. Podemos proferir palavras que atingem o trono do monarca do universo. Uau! Podemos falar com Jesus enquanto caminhamos pelo caminho e ele diz: estou à tua direita. Muito bonito, não é? Proferir palavras que atinjam o trono do monarca do universo. Descrição linda.
É verdade. Oração secreta, a alma da religião. Não negligencie a oração secreta, pois é a alma da religião. Com oração sincera e fervorosa, suplicai pureza de alma, um aspecto muito importante. Uma alma pura. Eu acho que eu sempre vejo, Belinha, que a alma pura de uma pessoa é a coisa mais linda de uma pessoa que possa ter. Sem dúvida. Implore com a mesma sinceridade e entusiasmo como faria por sua vida mortal, se ela estivesse em jogo. Permaneça diante de Deus até que anseios indescritíveis sejam gerados dentro de você pela salvação e a doce evidência seja obtida do pecado perdoado. Muito bonito. Bom dia, Belinha. Bom dia, irmã Ana Maria. Orar é tudo, né? Eu, desde que eu terminei o- a minha missão com meu esposo, né? Aí eu pedi a Deus uma nova missão. Falei, Senhor, o que que eu vou fazer? Porque agora sozinha, tenho muitos filhos e muitos netos, mas eu vivo só, porque cada um mora em um lugar e cada um com as suas famílias. Aí dá tempo de eu contar essa experiência? Sim, claro. Ah, então tá. Aí eu falei assim, e como você sabe, eu tenho um livro publicado que é As Aventuras de Larissa, né? Ele é um livro para toda a família, né? E também estimula a criança a estudar, a pregar o evangelho. É um livro, assim, bem para criança mesmo. E eu publiquei esse livro, né? Peguei as minhas economias, que eram poucas, e publiquei o livro. Só que o livro não, eu não consegui vender ele, não tirei dele nem uma décima parte direito do que eu gastei para publicar. Eu fiz uma tiragem de 1.000 livros. Aí eu falei só, Senhor. E todos os dias eu pensando, né? O que fazer com esses livros? E orando a Deus, orando a Deus. Aí no meu pensamento, eu falei assim, eles vão mofar. Aí eu falei assim, gente, mofar porque estão parados, né? Estão parados. E aí eu falei assim, olha, aí depois, numa madrugada, eu orando, orando, aí na minha mente o Senhor falou assim, de quem são esses livros? Quem te deu dinheiro para você publicar os livros? Desse jeito, Belinha. Quem deu você dinheiro para publicar esse livro? Quem nas madrugadas te inspirou para escrever esse livro? Porque tudo é as madrugadas com oração. Quem fez tudo isso? E eu só imaginando. Não fui eu. Tudo foi o Senhor. Aí, de repente, aí quando foi de manhã, eu liguei para minha filha e falei, vão doar esses livros. Vão fazer trabalho missionário e doar esses livros. Aí nós iniciamos. Aí o Senhor colocou na minha mente, olha, o evangelismo infantil. Escrever, publicar livros, ou mesmo fazer nas igrejas contando histórias para as crianças e ir onde Deus mandar. Não importa. Só que eu não tenho sabedoria para isso, Belinha. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Quando eu vou à igreja para. A primeira vez que eu fui contar a historinha, a minha boca secou até a alma, né? E eu falei, gente, mas eu ficou tão sequinho. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia. Agora, quando foi sábado agora passado, eu fui convidada para contar a historinha na igreja central. E onde Deus mandar? Ele vai lá o solidário, e assim vai, né? Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei contar história. O Senhor sabe que eu escrevo a minha imaginação assim, eu deixo o Senhor cuidar da minha imaginação e ela flui e eu escrevo. Sou apenas a caneta em suas mãos para escrever as histórias.
mas eu não tenho capacidade para contar histórias. Tem que ter todo aquele jeito especial para contar histórias, né? Uhum. Aí, e na hora lá, eu falei assim, bom, estou em tuas mãos, né? Ó, irmã Belinha, com sinceridade, não tinha quase criança na igreja. Da última vez estava cheio de criança. Dessa vez tinha pouquinho, porque fazendo frio a igreja está reformando a salinha das crianças. Aí, olha só, eu orando, Senhor, por favor, não sei como começar, não sei como terminar. O senhor sabe que eu não sei. Irmã Belinha, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, né? A história foi contada e eu fiquei mais assim tranquila, graças a Deus. A boca não secou, né? Uhum. E foi tranquilo, porque a nossa vida é inteiramente nas mãos do Senhor. E quem somos nós para fazer alguma coisa? Aí eu coloquei aí que eu quero ajudar no departamento infantil do grupo, né? E toda a vida que eu mais gosto, eu fui mexer com desbravador por muitos anos e muito tempo na igreja, né? Mais no departamento infantil, de jovens, de adolescentes, e assim vai. Mas eu sou tímida, né? E no céu os tímidos não irão entrar. Então eu falei, Uhum. Senhor, eu quero entrar no céu. Tira de mim essa timidez, né? Essa vergonha que eu tenho. Aí eu estou iniciando, né? Esse ano eu iniciei com. Já tenho muitas histórias escritas, né? É, iniciei, né, esse trabalho, né? E eu me coloquei aí para eu contribuir com o departamento infantil. E eu gosto Uhum. muito, né? E eu tenho orado muito para que Deus me capacite, né? Tenho escrito as histórias, contando histórias, e minha neta, para ela fazer os desenhos, né? Mas não é fácil a gente é, olhar os desenhos que pode encaixar desenhos bons, e tem muito Uhum. desenho que não é louvável, né? Então, Uhum. estou aqui nessa luta e aproveitando, peço o grupo aí que ore por mim, porque é o meu desejo ter fazer esse trabalho infantil e agora eu estou o plano de Deus é que vai contar a Bíblia do princípio, desde a Uhum. criação, e assim até chegar aos últimos momentos, né? Por isso que eu perguntei para você aquele dia sobre, né, Sobre o como céu. foi do princípio, né? E, nossa, ô irmão, é só Deus na nossa vida, né? É nós nos colocar nas mãos dele e pedir que ele faça o melhor na nossa vida, né? E É. ontem, irmã Belinha, uma irmã de um grupo que eu estou aqui às 7 horas da manhã, eu falei para ela sobre patriarcas e profetas, sobre Jesus, Uhum. e ela falou assim: irmã, a senhora coloca ela no grupo. Eu falei assim, irmã, a senhora tem mais autonomia do que a minha pessoa. Então a senhora coloca lá, né? Porque eu vou lá de vez em quando, a senhora coloca. E ela ficou muito entusiasmada, ela disse que vai estudar. Uhum. Porque Glória a Deus. ontem eu fui falado sobre o Espírito Santo, da forma deles, e eu falei assim, não pode. Né? Eu pensei assim, meu Deus, me ajuda como eu vou fazer para poder não é infiltrar, mas colocar para eles estudarem, porque não vão aceitar se eu falar. Uhum. Ok. Muito bem. Ahm, Ana Maria, não há hipótese de a irmã me fazer chegar um livro desses, As Aventuras de Larissa, aqui a Portugal? Ó, eu Eu vou. Ah, gostava de ler. inclusive, a pessoa que fez a ilustração desse livro, ela mora em Portugal. É a nossa Ai, irmã, que é bom. Ana Quitério o nome dela, né? E eu vou ver com. A senhora, por favor, me envie o seu endereço. E eu vou pedir à minha filha para enviar para você, porque nós enviamos também para essa irmã quando o livro foi publicado, Ok, tá? ok, muito bem, eu vou enviar então. Tá bom. Muito Obrigada, bom. hein? De nada, eu é que agradeço. Então vamos continuar.
Toda a oração sincera é ouvida, toda. Até então os discípulos desconheciam os ilimitados recursos e poder do Salvador. Ele lhes disse: Até agora nada pedistes em meu nome. João 16, 24. Ele explicou que o segredo do sucesso deles estaria em pedir força e graça em seu nome. Ele estaria presente diante do Pai para fazer pedidos por eles. E uma coisa que eu não sei se já foi falado aqui, mas que eu acho que era importante, que nós ouvimos naquele pastor, que está aqui em Zacarias 12, é um pedido que nós precisamos fazer. Eu já estou a fazer. Zacarias 12, 10. Porque Deus prometeu que isto vai acontecer, mas vai acontecer a quem pede. Então diz assim: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram, que é Cristo, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, se ele prometeu derramar o espírito de graça e de súplicas, eu estou a perceber que Deus está começando a fazer isso. Eu tenho pedido isto, tenho pedido pela minha vida espiritual, coisa que eu nunca tinha feito. Belinha, lê o verso 13, no capítulo 13, verso 1 agora. Exatamente, eu ia ler exatamente esse a seguir. Mas eu estava dizendo que realmente nós carecemos de pedir isto a Deus, que derrame sobre nós este espírito de graça e de súplica. Porquê? Porque Deus hoje me acordou falando comigo e me falou o seguinte: o que Deus nos manda é pregar a verdade presente. E a verdade presente é o quê? É onde Jesus está e o que ele está a fazer. A verdade presente é esta: onde Jesus está e o que ele está a fazer. Ora, neste momento, onde é que Jesus está? Está no lugar santíssimo. E o que é que ele está a fazer? Ele está a fazer a purificação. Sim, está a fazer a purificação. Ok, então ele está a fazer. Existem dois santuários, o físico e o espiritual. O físico é onde ele está fisicamente. O espiritual somos nós, onde ele está espiritualmente. Está certo? Pronto. Então, se ele está fisicamente no santuário celestial físico e o está purificando, ele também está no santuário espiritual, que somos nós, também purificando. E essa purificação, que é ele que executa, é ele que faz, é ele que limpa, porque isso é a remoção do pecado. Isto foi o que Deus me disse hoje de manhã. Ele precisa da minha cooperação. Para esta purificação que ele quer fazer em cada um de nós, ele precisa da minha cooperação. Percebem? E do meu consentimento, do meu desejo e consentimento. E por isso aqui diz no capítulo 13, versículo 1, naquele dia que é hoje, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Para quê? Para remover o pecado e a impureza. Então é aqui que entramos nós. Nós não conseguimos fazer essa purificação. É Jesus que faz. Mas ele precisa de mim. E como é que eu vou, ou melhor, qual é a minha parte nessa participação? Qual é a minha parte nessa purificação deste santuário espiritual? A minha parte é entender, são duas coisas, ou três, é entender que eu não posso mudar esta natureza, mas ela precisa de ser mudada. Por isso, eu preciso nascer de novo. Cada dia, nascer de novo. E esse nascimento só Deus pode fazer.
Portanto, eu preciso de crer nisto, entender isto. Por isso ele disse, necessário vos é nascer de novo. Se tu não nasceres de novo da água e do Espírito, não podes entrar no reino de Deus. Ok, muito bem, então eu preciso desse novo nascimento. Depois, eu preciso que ele me limpe de todo o pecado, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, eu preciso pedir-lhe que me faça nascer de novo cada manhã. E isto tem a ver com oração. Pedir-lhe é oração. E pedir-lhe um coração puro, um espírito reto. Porque os únicos que podem ver a Deus são os que têm o quê? Os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então eu preciso de estar orando, pedindo ao Senhor que me dê um coração limpo e puro. Aqui entra a oração intercessória. Eu preciso pedir não só para mim, mas também interceder pelos outros, que não têm corações puros. Pedir a Deus um reavivamento da verdadeira piedade, daquele amor sincero. Pedir pelos outros, pedir pelos filhos, pedir pelos netos, pelos genros, pelas noras, pelos bisnetos, pela liderança da igreja, pelos jovens da nossa igreja. Pedir. Então, esta é a minha cooperação com ele no trabalho de purificar o santuário. Porque ele diz que nós somos reino sacerdotal. E qual era? Havia várias coisas que o sacerdote devia fazer, mas qual era a principal obra de um sacerdote? Era intercessão. 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 Eu dei esta volta toda para vos explicar o que é que Deus me disse, e nesta hora, irmãos, em que Jesus está quase a deixar o santuário, quase a terminar a purificação, ele precisa, é uma forma de falar, não é? Porque ele diz aqui em Ezequiel, na altura do profeta Ezequiel, ele diz que procurou um homem, procurou, e não achou. E não achou. Aqui em Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, ele diz, e busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Ou seja, isto é intercessão. Isto é intercessão para que eu não a destruísse. Mas naquele tempo do profeta Ezequiel, ele não achou ninguém. E porque não achou ninguém, veio a Babilônia e destruiu os muros, e levou cativos os jovens e o rei, e fez aquela destruição toda. Percebem, irmãos? Se nós cremos que somos reino sacerdotal, nós temos que dizer, Senhor, no tempo do profeta Ezequiel, o Senhor não encontrou ninguém, mas hoje eu sou essa pessoa. Eu quero ficar na brecha, perante o Senhor, em oração, em intercessão, por este povo, por esta terra, para que o Senhor não destrua esta igreja, ou não permita que destruam a sua igreja. Estamos a entender? Sim, Belinha, eu entendi. Ontem eu estava aqui com uma pergunta, né? E agora você falando aí, eu me lembrei da pergunta. É o seguinte: quando Deus fez o homem, sabe, exatamente dentro do contexto que você está falando aí, quando Deus criou o homem, ele soprou em suas narinas fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. E agora, o espírito, veio assim na minha mente, nós somos uma alma vivente. E agora o Espírito é o Espírito de Cristo que habita em nós para nos mover a fazer a vontade de Deus? Me Isso. veio isso, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, É isso mesmo. porque, como eu te falei, eu enviei
para eles estudarem Patriarcas e Profetas, que já está no final do estudo, mas agora, como surgiu o assunto, né, sobre o Espírito Santo, aí eu falei assim, vamos começar do início, para ver o que está acontecendo. Aí, para eu entender, e também quando for para eu falar alguma coisinha, né? É Uhum. isso mesmo. É isso mesmo. E, portanto, nós, se não temos esse espírito, que é o espírito da vida, nós podemos andar, falar, comer, mas estamos mortos. E há muitos mortos na igreja hoje. A igreja está cheia de mortos. Está Então, cheia de mortos. são como os animais que têm alma, é alma vivente, mas não entende nada. O animal, ele não entende, como o ser humano que Exatamente. tem o Espírito de Cristo. Exatamente. E, portanto, nós somos, neste momento, um vale de ossos secos, sequíssimos. Precisamos clamar ao Senhor da vida para que envie o Espírito da vida para reavivar este vale de ossos secos e Irmã fazer Belém, dele um enterro. Sim, a senhora White escreveu que se a gente não chorar pelo pecado do nosso irmão, não seremos sim, selados. sim, é isso mesmo. E às vezes a gente não chora nem pelo nosso. É, é isso mesmo. É exatamente isso. Ela tem essa frase. Aqueles que não se entristecem pelo seu próprio estado, acho que é assim que ela diz, nem choram pelo pecado dos outros, serão deixados sem o selo. É forte isso, hein? É. E, portanto, é este, quando Deus me falava hoje de manhã e levou-me a compreender o que é a verdade presente, esta é a verdade presente. Irmãos, nós carecemos que Cristo habita em nós. E nós sejamos apenas o porta-voz. Por isso é que o Espírito dele nos move a fazer as orações corretas. Esta é a nossa cooperação com ele, não só pela nossa própria purificação deste santuário, mas também pela purificação dos outros. Então, Pedro, Belinha, tinha uma visão bem, vamos assim, bem atual, quando ele disse: Vós sois nação santa, sacerdócio real. Isso, exatamente. Porque no final vai ter que ter esse sacerdócio para que realmente possa ser pregada essa mensagem e principalmente a mensagem presente, ela esteja, vamos dizer assim, sendo emulada desses sacerdotes, não de uma forma legalista, mas de uma forma espiritual, e que Cristo realmente possa fazer o trabalho nesse sacerdócio e terminar a obra. Sim. Nós temos que nos unir neste momento uns aos outros e a Cristo. E isto é o que nos está a dizer aqui este livro. É exatamente isto. É a oração. É a oração. É muito importante. Eu tenho que aprender isso. É. Então vamos lá. A oração do humilde suplicante, ele apresenta. Vamos atrás um pouco, porque vamos ver quem é que apresenta. Portanto, ele explicou. Portanto, Jesus estava a dizer: até agora nada pediste em meu nome. Ele explicou que o segredo do sucesso deles, no caso nosso, estaria em pedir força e graça em seu nome. Ele estaria presente, ele, Jesus, estaria presente diante do Pai para fazer pedidos por eles. Porque ele é o sumo sacerdote. Se é o sumo sacerdote, é o sacerdote dos sacerdotes. É por isso que é tão importante nós percebermos que nós podemos dizer, mas Deus tem o seu sacerdócio, que são os pastores. É verdade. Mas quando Jesus veio a primeira vez, também havia um sacerdócio. Só que era um sacerdócio que estava corrompido. E Jesus levantou outro sacerdócio, que foram os 12 e depois os 70. É verdade ou não? Eles eram os seus sacerdotes, com quem ele se comunicava e que comunicavam com ele. E que depois
formaram, quando o sumo sacerdote foi para o lugar santo, ficou esse sacerdócio na terra. Mas o antigo, o corrompido, continuou na terra. E o corrompido procurou destruir, o que estava corrompido, procurou destruir o que Jesus formou. Olhem aqui, no livro dos Atos dos Apóstolos, quando aqui, deixem-me procurar onde está, aqui no capítulo 13, por exemplo, estão todos? Atos 13. Vamos ler a partir do versículo 42. Quando iam saindo, rogavam que estas palavras lhes fossem repetidas no sábado seguinte. Portanto, isto foi Paulo em Antioquia da Pisídia. E despedida à sinagoga, muitos judeus e prosélitos eram novos crentes, devotos, seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, olhem aqui, os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então estamos a ver aqui os judeus a fazerem um trabalho contra, de oposição. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era mister que a vós, judeus, se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos viramos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se. Estão a ver aqui? E glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda a região. Mas os gentios alegravam-se. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus termos. Então a nação que Deus tinha escolhido para ser o sacerdócio real, o que é que estava a fazer? Estava a perseguir e estava a opor-se aos sacerdotes que Jesus tinha levantado. Porque Paulo também fazia parte desses sacerdotes. Percebem o que é que aconteceu aqui? Então, eu acredito que hoje acontece a mesma coisa. Existe um sacerdócio estabelecido, mas Ellen White diz: queremos ver toda a igreja reavivada? Ela faz a pergunta e ela dá a resposta: tal tempo nunca há de vir. E ela diz porquê? Há na igreja pessoas não convertidas que nunca se unirão em fervorosa e prevalecente oração. Continuando. A oração do humilde suplicante, ele, Cristo, apresenta como seu próprio desejo em favor daquela alma. Então, se é em favor daquela alma, é da alma que está suplicando. Toda a oração sincera é ouvida no céu. Pode não ser expresso fluentemente, mas se o coração estiver nele, ele ascenderá ao santuário onde Jesus ministra. E ele o apresentará ao Pai sem uma palavra desajeitada e gaguejante, belo e perfumado com o incenso da sua própria perfeição. Então, quando nos diz lá
que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, temos dois intercessores? É Cristo e o Espírito Santo? A Bíblia diz que há um só mediador. É Cristo mesmo. É Cristo mesmo. Isto é muito importante, esta citação que está aqui. É Cristo que diz aqui: apresentará ao Pai sem uma palavra desajeitada e gaguejante, belo e perfumado com o incenso da sua própria perfeição. Isto é mesmo muito importante nós aqui juntarmos aqueles dois textos, não é? De Atos dos Apóstolos, que fala do Espírito. Não, não é de Atos, é Romanos, não é? É Romanos. Romanos capítulo 6, né, Belinha? Ou não? Não. Quem é que me pode ajudar? É 8. Romanos 8, 26. É verdade. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Uhum. E o verso 27, ele é muito interessante, porque diz, aquele que sonda os corações, e é só Cristo que sonda os corações, não tem outro. É ele que é ele que sonda o coração até, vamos dizer assim, de Deus. Sim, e depois diz, somente esse sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Se nós colocamos aqui duas pessoas, então, Paulo, quando falou a Timóteo que temos só um mediador, que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, então, o que é que fazemos com esse texto? Se há só um mediador, percebem, irmãos? Primeira Timóteo 2:5. E também Atos, capítulo 4, verso 12, né? Exato. Queres ler? Tô indo lá, agora já cheguei lá. Diz o seguinte: eu estava no 4, mas estava no lugar Nenhum outro errado. há salvação, porque debaixo E do não há céu nenhum salvação outro. em nenhum outro, porque debaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Uhum. Qual é a passagem? Atos 4:12. Agradeço. Então continua dizendo: o caminho da sinceridade e integridade não é um caminho livre de obstrução, mas em cada dificuldade devemos ver um chamado à oração. Exatamente, isto é muito importante. Cada dificuldade é um chamado à oração. Não há ninguém vivo que tenha algum poder que não tenha recebido de Deus. E a fonte de onde vem está aberta, olha aqui está, ao mais fraco ser humano, como lemos há pouco em Zacarias 13:1. Tudo o que pedirdes em meu nome, disse Jesus, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Belinha, Sim. em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, ele também tem um verso que é muito interessante, diz assim: todavia, para nós há um só Deus, é o Pai, de quem somos todas as coisas,
e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, né? E nós também por ele. Agora, verso 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Verso 7. Exato. Exato. Primeira de Atos Coríntios 4:14, mas não é. É Atos 4, 8, verso 6. Perdão. Aqui eu estou 4:12. lendo em 1 Coríntios 8, 6. 6. Não, mas É. o anterior, eu fui em Atos 4:14, não está escrito assim. É É 4, 12. 4:12. Ah, tá. Obrigada. Em meu nome, Cristo ordenou a seus discípulos que orassem. Em nome de Cristo, os seus seguidores devem estar diante de Deus. Pelo valor do sacrifício feito por eles são valiosos aos olhos do Senhor. Exatamente. Por causa da justiça imputada de Cristo, eles são considerados preciosos. Por amor de Cristo, o Senhor perdoa aqueles que o temem. É tudo por Cristo. Já viram? Olha, em nome de Cristo, podemos estar diante de Deus. Pelo sacrifício de Cristo, nós somos valiosos aos olhos do Pai. Por causa da justiça imputada de Cristo, somos considerados preciosos. Por amor de Cristo, o Pai perdoa-nos, perdoa aqueles que o temem. Ele não vê neles a vileza do pecador. Ele reconhece neles a semelhança do seu Filho, em quem creem. Então você vê que é pela fé mesmo, Belinha. É mesmo pela fé, sem dúvida. Algum comentário, irmãos? Alguma dúvida? Ok, vamos avançar então. Anjos marcam as nossas orações e nos influenciam para o bem. Quando você se levanta pela manhã, sente a sua impotência e a sua necessidade da força de Deus. E você, humilde e sinceramente, dá a conhecer as suas necessidades a seu Pai Celestial. Se assim for, os anjos marcam as suas orações, e se essas orações não saíram de lábios fingidos, quando você corre o risco de cometer erros inconscientemente e exercer uma influência que levará outros a cometer erros, o seu anjo da guarda estará ao seu lado, levando você a um curso melhor, escolhendo suas palavras para você e influenciando suas ações. Que maravilha! Hum? Se você não se sente em perigo, e se não ora pedindo ajuda e força para resistir às tentações, com certeza se desviará. A sua negligência para com o dever será marcada no livro de Deus, no céu, e você será achado em falta no dia difícil. Como Moisés podemos desfrutar de comunhão íntima com Deus? Realmente, isto é muito interessante. Quando você fala de Moisés, Belinha, é bom lembrar que Moisés nem sempre teve, vamos dizer assim, a estatura, né, espiritual, como ele teve quando ele via face a face a Deus. Você vê que ele teve um degrau subindo, e ele, durante a vida, ele teve algumas oportunidades, e essas oportunidades, Deus, vamos dizer assim, vamos dizer, não pela natureza de Moisés, mas pela natureza que ele, vamos dizer assim, buscou, e a seriedade com que ele buscou, ele chegou aonde ele chegou pela graça de Deus. Mas veja bem, como é importante entender que Deus pode fazer de uma cidade
de Jerusalém, que era a idólatra, a ser a capital do universo. Então, Deus pode transformar isso. E nós temos que observar essas coisas para que nós, mesmo pequenos como somos, Deus quer nos levar a um patamar mais elevado. Mas nós temos que anuir a vontade de Deus para que essa questão seja de fato e não só de direito na nossa mente. E essas questões, elas são muito importantes. Porque se cada dia eu buscar a Deus de uma forma séria, de uma forma, vamos dizer assim, que realmente esteja conectado com a vontade de Deus, e eu buscar na palavra de Deus, e saber que pela fé eu posso chegar aonde Deus quer que eu chegue, então eu estarei colaborando com Ele dentro de tudo isso, na oração, no testemunho, enfim, tudo isso. Uhum. Moisés Sim, sabia disso. sim. Como Moisés, podemos desfrutar de comunhão íntima com Deus. Aquela mão que fez o mundo, que mantém as montanhas em seus lugares, tome este homem do pó, este homem de fé poderosa, e misericordiosamente o cobre em uma fenda na rocha, enquanto a glória de Deus e toda a sua bondade passam diante dele. Podemos nos maravilhar que a excelente glória refletida da onipotência brilhou na face de Moisés com tanto brilho que o povo não podia olhar para ele. A impressão de Deus estava sobre ele, fazendo-o parecer um dos anjos brilhantes do trono. Essa experiência, acima de tudo, a certeza de que Deus ouvira a sua oração e que a presença divina o atenderia, era de mais valor para Moisés como líder do que o aprendizado do Egito em todas as suas realizações na ciência militar. Nenhum poder, habilidade ou aprendizado terreno pode suprir o lugar da presença imediata de Deus. Na história de Moisés, podemos ver que a comunhão íntima com Deus é privilégio do homem desfrutar. Para o transgressor, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas Moisés não teve medo de ficar sozinho com o autor daquela lei que havia sido falada com tão terrível grandeza do Monte Sinai, pois a sua alma estava em harmonia com a vontade do seu Criador. A oração é a abertura do coração a Deus como a um amigo. Os olhos da fé discernirão Deus muito próximo, e o suplicante poderá obter preciosas evidências do amor e cuidado divinos por ele. Ore com santa ousadia. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lá está, as palavras dele permanecendo em nós é orarmos a palavra. Nós precisamos orar a palavra. Quando você orar, apresenta esta promessa. É nosso privilégio ir a ele com santa ousadia. Se lhe pedirmos com sinceridade, que deixe sua luz brilhar sobre nós, se pedirmos com sinceridade que deixe a sua luz brilhar sobre nós, ele nos ouvirá e responderá. O céu está aberto às nossas petições e somos convidados a chegar confiantemente ao trono da graça, a fim de obtermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo oportuno. Devemos ir com fé, crendo que obteremos exatamente o que lhe pedimos. Pedir nossas necessidades. Cada promessa na palavra de Deus nos fornece assunto para oração, apresentando a palavra prometida de Jeová como nossa garantia. Seja qual for a bênção espiritual de que precisamos, é nosso privilégio reivindicá-la por meio de Jesus. Podemos dizer ao Senhor, com a simplicidade de uma criança, exatamente o que precisamos. Podemos declarar a Ele os nossos assuntos temporais, pedindo-lhe pão e roupas, bem como o pão da vida e o manto da justiça de Cristo. Seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas essas coisas e você é convidado a perguntar a Ele sobre elas. É através do nome de Jesus que todo o favor é recebido. Deus honrará esse nome e suprirá as suas necessidades com as riquezas da sua liberalidade. Pedir e acreditar. Ao pedir ajuda ao Senhor, honre o seu Salvador, crendo que receberá as suas bênçãos. Então, quando nós não queremos que vamos receber as bênçãos, nós estamos a fazer o quê? A desonrá-lo.
Com todo o poder, toda a sabedoria estão sob o nosso comando. Temos apenas que pedir. Ande continuamente na luz de Deus. Medite dia e noite em seu caráter. Então você verá a sua beleza e se alegrará em sua bondade. O seu coração brilhará com a sensação do seu amor. Você será erguido como se carregado por braços eternos. Com o poder e a luz que Deus concede, você pode compreender mais e realizar mais do que jamais julgou possível. Vá em frente, confiando em Deus. Devemos encorajar uns aos outros aquela fé viva que Cristo tornou possível a todo crente ter. A obra deve ser levada avante enquanto o Senhor prepara o caminho. Quando Ele leva seu povo a situações difíceis, é seu privilégio reunir-se para orar, lembrando-se de que todas as coisas vêm de Deus. Os que ainda não participaram das provações que acompanham a obra nestes últimos dias, em breve terão que passar por cenas que provarão severamente a sua confiança em Deus. É no momento em que o seu povo não vê como avançar, quando o mar vermelho está diante deles e o exército perseguidor atrás, que Deus lhe ordena, avante. Assim, Ele está trabalhando para testar a fé deles. Quando tais experiências vierem a você, vá em frente, confiando em Cristo. Caminhe passo a passo no caminho que Ele traça. As provações virão, mas vá em frente. Ela diz em vários lugares, Belinha, que o povo de Deus terá que ser provado. Sim, sim. No fundo, essa prova é a prova da fé. É a prova da fé. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, temos o coração cheio de gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina a cada dia. Agora precisamos de viver esta realidade na nossa vida. Precisamos que o Senhor cuide da nossa vida espiritual, que nos dê o espírito de graça e de súplica, que encha o nosso coração de amor, derramado pelo seu Espírito, para podermos interceder por todos. Limpe e purifique o nosso coração, Pai. Dê-nos um coração puro, um espírito reto e justo, um coração cheio de amor por todas as pessoas. Dê-nos o Espírito de Cristo. Ouça a nossa oração, Senhor, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. 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 Tenham todos um bom dia. Sim? Alguém ia dizer alguma coisa? Eu só falei amém. Eu também ok, disse Elsa. amém. Muito bem. Então, até amanhã, se Deus quiser, que Deus vos abençoe.